E os números de Rodrigo Garro impressionam. Um baita jogador para ajudar o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Confronto definido, o Flamengo enfrenta aí o Internacional. A gente já começa o vídeo com esse tema principal. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like. Eu conto com a força da nação rubro-negra para a gente crescer o canal cada vez mais. Flamengo Internacional pela Libertadores. Nesse confronto, o Flamengo não conta no jogo de ida com o De Arrascaeta, que foi suspenso. O José Boto, em entrevista, já deixou claro que vai trazer um jogador para não só para substituir o Arrascaeta nessa partida, mas uma restante de temporada, porque desde 2020 o Flamengo pensa, busca, procura e nunca traz um substituto para o Arrascaeta, o nosso uruguaio, que inclusive ontem marcou mais um gol, né? Marcou mais um gol e está sendo decisivo para o Flamengo. Primeiro gol da partida contra o Fortaleza, extremamente importante, né? Mas enfim, o Arrascaeta tomou esse cartão amarelo contra o Táchira e foi suspenso. Está suspenso para a partida de ida contra o Internacional na Libertadores, no Maracanã. Jogo de ida no Maracanã, jogo de volta aí lá no Beira-Rio. Com isso, o Flamengo já se preocupa em trazer um reforço, não só para essa partida, mas para o restante da temporada. Surge a questão do Rodrigo Garro, que eu vou trazer todas as informações para você agora. Flamengo e Inter pelas oitavas da Libertadores, é um jogo... não vai ser um jogo fácil, mas acredito bastante na classificação do Mengão. Tem que fazer um bom jogo em casa, no Maracanã, se possível ir lá abrir 2, 3, 4-0 se der, e levar um resultado mais tranquilo lá para o Beira-Rio. O Flamengo tem que, de uma vez por todas, chegar aí na Libertadores, porque parece que não estreou ainda na Libertadores, né? Tem jogado bem demais no Brasileirão, tá devendo um pouquinho tanto na Copa do Brasil, que enfrentou o Botafogo da Paraíba, não precisava entregar tudo também, e também na Libertadores está devendo bastante. Se classificou assim, bem complicado, né? O Flamengo poderia enfrentar um time mais fácil desde que se classificasse em primeiro na Libertadores. A questão do Rodrigo Garro, os números dele... as datas dos jogos, semanas do dia 13 e 20 de agosto, ou seja, mais de 2 meses e meio para ambas as equipes e as outras também, obviamente, se reforçarem. 13 e 20 de agosto. Olha só, a gente está no dia 2 de junho. É muito tempo daqui até lá. E hoje também tem um sorteio da Copa do Brasil. Daqui a uma meia hora do horário que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo vai conhecer também o adversário das oitavas da Copa do Brasil. A situação do Rodrigo Garro. O Corinthians está numa zona absurda. Um clube que tem um potencial enorme, uma torcida grande também, é a segunda maior do Brasil, porque a primeira é do Flamengo, obviamente. Tem uma baita de uma estrutura, tem estádio, mas tá uma bagunça também esse estádio, é o elefante branco, né, como o pessoal diz aí, no sentido não de que está abandonado, mas no sentido que não pagam o estádio, financeiramente falando, os dirigentes, uma zona absurda, uma crise brava dentro de campo, eliminado da Copa da Libertadores, da Sul-Americana, está eliminado também da Copa do Brasil, está jogando a Copa do Brasil, Corinthians, eu nem lembro, não lembro agora. Mas enfim, e aí jogadores tidos como astros, assim como Memphis Depay, inclusive quer rever questões do contrato dele, não sabe se vai ficar, porque o presidente do Corinthians envolvido numa polêmica absurda, numa treta bem braba que pode até ser preso, e aí tem um outro presidente querendo assumir, tá uma bagunça absurda. E o Garro não quer isso para a carreira dele, né? A informação aqui do Bola VIP é que o Garro pode sair do Corinthians caso surja alguma boa proposta. O Corinthians pode vendê-lo. Conta com o jogador, mas também não pretende segurar, até porque se chegar uma boa proposta, eles precisam disso aqui, né? De grana, de verba. Recentemente, saiu a informação que o Flamengo, sabendo disso, não teria o interesse em contratar o Rodrigo Garro por conta dos valores. Mas você sabe que o futebol é desse jeito. O não de hoje é o sim de amanhã e a mentira de hoje é a verdade de amanhã, né? Não sabemos como é que vai ficar. O Rodrigo Garro deu uma entrevista ontem falando desse momento da equipe e tal, não tá bem.
que jogador que quer ficar num clube que está bagunçado numa zona dessa aí? Daqui a pouco está atrasando salário, se é que já não está, né? Enfim, quero saber a sua opinião, o que você acha do Rodrigo Garro no Flamengo? Deixa aí nos comentários. Léo Ortiz, Gerson, Danilo, Alexandro e Wesley, o quinteto do Mengão. Que quinteto é esse, meu amigo? A começar pelo 10 da zaga do Flamengo, né? Que passe do Léo Ortiz ontem pro De Arrascaeta fazer o primeiro gol da partida. Primeiro gol extremamente importante, né? Que é o que abre ali a enxurrada de gols depois. Se tivesse acontecido isso no início da partida contra o Tátira, o Flamengo tinha feito uns 3, 4 gols aí no Deportivo Tátira e não teria passado sufoco. Não foi o que aconteceu. Então, o passe do Arrascaeta, era para ser o contrário, né? O passe do Arrascaeta, mas o passe foi do 10 da nação, do 10 da zaga do Flamengo, para o Arrascaeta, que acabou fazendo uma boa finalização e abrindo 1-0. E o Ancelotti vendo isso, hein? Imagina o Ancelotti vendo isso. Eu acho que a zaga da seleção brasileira deve ser Marquinhos e Léo Ortiz, na minha opinião. Então esse quinteto se apresenta à seleção brasileira. Primeiro contato do Carlo Ancelotti com os jogadores brasileiros em seleção, né? Na seleção brasileira. No caso, vão treinar aí no CT do próprio Corinthians, né? Tá ali bem pertinho do Rodrigo Garro, por incrível que pareça. E aí vamos aguardar. Agora estou ansioso para a seleção brasileira aí, ver o Léo Ortiz jogando com a camisa da seleção, Gerson jogando, Wesley jogando, acredito que esses aí até o Alexandre. Eu acho que o Wesley, Alexandre, Léo Ortiz e Gerson, esses 4 devem ser titulares, tá? Eu acredito que seja assim a equipe da seleção brasileira. Temos aqui a situação do William Arão, rapaz, que tá para fechar contrato aí até 2027 com a equipe do Santos. O Santos vai cair, gente. O Arão tá querendo isso pra carreira dele mesmo. Dá para fechar aí, qualquer momento deve assinar contrato com a equipe do Santos. O William Arão voltando ao futebol brasileiro, meia que conquistou vários títulos aqui. Com a camisa do Flamengo, tem excelentes números em relação a títulos aí. Não tem tantos gols assim, até porque é primeiro volante, cabeça de área, o William Arão. Flamengo venceu aí o Fortaleza em casa 5-0, assume a liderança. Na vice-liderança está o Cruzeiro, que venceu o Palmeiras, que caiu para quarto, porque o Bragantino venceu o Vasco, rapaz. Pois é. E aí tem aí também quinto, se eu não me engano, o Fluminense, e depois tem o Bahia com 18 pontos. Então tá bem apertado ali. Do primeiro ao quinto, são Flamengo 24, são 6 pontos do primeiro ao quinto, 24 e 18 Bahia. Tá bem ajustado, bem apertado aí a tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo está liderando. Ainda tem um confronto do Botafogo, se não me engano tá atrasado, o Botafogo pode tomar o lugar até o lugar do Bragantino, se eu não me engano, do Bahia, na verdade. O Botafogo pode assumir ali a 6ª colocação. E dia 12 tem um confronto também do Bragantino contra o Vitória, eu acho que é contra o Vitória. Se Bragantino vencer, o Bragantino ultrapassa o Flamengo, mas o Flamengo vai ter um jogo a menos contra o Ceará, que foi adiado. Então, o Flamengo nesse momento é líder, mas vai ficar com um jogo a menos se o Bragantino vencer, ou se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro e Vitória, na verdade. Cruzeiro, Vitória, Bragantino e Bahia, algo assim. Então, se essas duas equipes vencerem, enquanto o Flamengo está no Mundial, ultrapassam aí o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o like, tamo junto. Até o próximo vídeo.